Prezados alunos, damos início a mais uma aula do nosso curso de Processo Civil e na aula de hoje nós temos como objetivo apresentar aos senhores a execução em geral, isto é, apresentar uma introdução à execução no processo civil. O objetivo é que nós saiamos da aula de hoje sabendo o que é execução do ponto de vista do processo civil, quais são as modalidades de execução de acordo com as espécies de títulos de crédito e também conhecermos quais são os princípios que norteiam a execução no processo civil de uma forma geral. Esses são os objetivos que nós marcamos para a nossa aula de hoje. Tipos de processo. Já é sabido pelos senhores, em razão de outras aulas de processo civil, que uma vez existente a lide, estamos aqui pensando sobre um enfoque contencioso, existindo uma lide, existindo na realidade a pretensão de uma determinada pessoa e a resistência a essa pretensão por uma outra pessoa. Essa existência de conflito de interesses qualificado pela existência de uma pretensão de uma parte resistida pela parte contrária a quem cabe praticar o comportamento, a obrigação referente ao interesse da parte pretendente, é que gera a existência de uma lide. Sabemos que uma lide, ela tem que ser solucionada, ela há de ser solucionada com o objetivo de se alcançar a paz social. Nós temos várias espécies de formatos para a solução dessa lide. Nós temos a autotutela em algumas situações, temos a autocomposição, isto é, a renúncia, a transação, a submissão como forma de solução dessa lide, e temos também a jurisdição como forma de solução dessa lide por terceira pessoa. E na jurisdição, essa terceira pessoa será o Poder Judiciário, será o Estado juiz, será um órgão do Poder Judiciário Nacional. Pois bem, uma vez havendo a necessidade, vendo o cidadão a necessidade de dar início a um procedimento para a solução de uma lide, cabe a esse cidadão exercer o seu direito de ação, isto é, manifestar a sua vontade de que o Estado juiz, de que o órgão competente do Poder Judiciário solucione essa lide. Essa lide, esse conflito de interesses, ele pode ter como fonte a existência, a inexistência ou a forma de ser de uma determinada relação jurídica, ou então pode versar acerca da veracidade ou da falsidade de um documento. Então, esse direito de ação será exercido e o processo que será gerado terá como foco um foco declaratório, declarar a existência de uma relação jurídica ou então declarar a veracidade ou a falsidade de um determinado documento. O artigo 19 prevê que a jurisdição pode ser exercida com objetivo declaratório. Nós podemos ter, nessa lide, um conflito a respeito da criação, da extinção ou da modificação de uma relação jurídica. Numa situação como essa, uma vez exercido o direito de ação, o processo que vai se constituir, a relação jurídica processual que vai se formar, terá como objetivo um objetivo constitutivo, isto é, de criar uma relação jurídica ou então de pôr fim a uma relação jurídica ou modificar algumas características dessa relação jurídica. Agora, esse processo, ele também pode ter como objetivo
a fixação da exigibilidade de uma obrigação. Então vejam que um processo ele pode buscar um conteúdo meramente declaratório, pode buscar um conteúdo constitutivo ou pode buscar um conteúdo condenatório. Isto é, busca-se no processo que seja exigido o cumprimento de uma determinada obrigação, que pode ser uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer, uma obrigação de dar, né, ou uma obrigação por quantia certa. Então vejam, senhores, que em várias situações o que nós buscamos é um processo de conhecimento para que, como resultado desse processo de conhecimento, principalmente quando o objetivo do processo é objetivo condenatório, fixar a exigibilidade de uma determinada obrigação, e muitas vezes nesse processo de conhecimento o que nós buscamos é um título executivo. Isto é, um título executivo, um documento que contenha a descrição da obrigação que uma pessoa deve realizar em relação a outra. E como nós já estudamos na forma do artigo 515 do Código de Processo Civil, uma vez esse documento, esse título executivo, sendo produzido por órgão do Poder Judiciário, ele será denominado título executivo judicial. Vimos lá no artigo 515 que há algumas exceções, como a sentença arbitral, como, por exemplo, a sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, que são reconhecidos como títulos executivos judiciais, mas que não são produzidos de forma efetiva por um órgão do Poder Judiciário brasileiro. Agora, além do processo de conhecimento, nós temos também o chamado processo de execução. Para que haja o processo de execução, é necessária a existência de um título executivo. É necessária a existência de um documento que respeite determinada forma de produção, documento esse que pode ser produzido por um órgão do Poder Judiciário ou pode ser produzido fora da esfera judicial e que vai conter em si a exigência do cumprimento de uma obrigação, a certeza da existência dessa obrigação e a liquidez dessa obrigação. Principalmente, já vimos que nos títulos executivos judiciais, se o título não tem liquidez, isto é, se não há possibilidade de nós fixarmos o exato valor da quantia a ser paga em razão do título executivo judicial, nós temos o procedimento de liquidação de sentença, lá na forma dos artigos 509 a 512 do Código de Processo Civil. Agora, além desses títulos executivos judiciais previstos no artigo 515 do Código de Processo Civil, nós temos também os títulos executivos extrajudiciais. O artigo 784 do Código de Processo Civil elenca uma série de documentos que, produzidos na forma fixada por lei, esses documentos têm natureza jurídica de título executivo extrajudicial, isto é, são títulos executivos. E qual é a grande vantagem de se ter um título executivo? A grande vantagem é que, se a obrigação contida naquele título executivo não for cumprida, eu posso promover um processo de execução. Eu posso requerer ao Estado juiz que atue de forma a exigir, a obrigar com que o devedor cumpra a obrigação contida nesse título executivo. Repito, que pode ser título executivo judicial, hipóteses do artigo 515 do Código de Processo Civil, ou títulos executivos
extrajudiciais previstos no artigo 784 do Código de Processo Civil. Na aula de hoje, nesse contexto, nós vamos nos concentrar, o que nós queremos focar de forma efetiva é a execução de títulos executivos judiciais. Este é o nosso foco. Entretanto, para que nós bem possamos entender o que é essa execução de título executivo judicial, nós precisamos diferenciá-la da execução de títulos executivos extrajudiciais. A execução, o processo de execução de título executivo judicial vai ter um procedimento, vai ter um rito diferente do processo de execução de título executivo extrajudicial. Mas, Denis, afinal, o que é a execução? Ora, a execução é um procedimento através do qual o Estado juiz, isto é, o órgão competente do Poder Judiciário, praticará todos os atos necessários para que determinada obrigação contida num título executivo seja efetivamente cumprida, mesmo que haja necessidade do uso da força estatal. Vejam, senhores, que o conceito de execução ele é bastante genérico. Ele envolve tanto situações em que o que promove a execução é um título executivo judicial, quanto às situações em que o que promove esses atos de obrigatoriedade promovidos pelo Poder Judiciário de cumprimento da obrigação contida em título executivo extrajudicial. Então, nós podemos consolidar o conceito de execução, como nós aqui apontamos, como sendo o procedimento através do qual o órgão do Poder Judiciário competente pratica os atos necessários ao efetivo cumprimento da obrigação. Que obrigação é essa? Sempre uma obrigação contida em título executivo. Para que haja execução, é necessária a existência de um título executivo. É necessário que haja um título executivo judicial, artigo 515 do Código de Processo Civil, ou que haja um título executivo extrajudicial, artigo 784 do Código de Processo Civil. Isto é, existe um título executivo, seja ele judicial, seja ele extrajudicial, a obrigação constante desse título já é exigível, já se encontra vencida e ela não foi cumprida voluntariamente pelo devedor. Se isso ocorrer, a parte interessada, que será, em regra, a parte credora, ela terá o direito de requerer ao Poder Judiciário a execução desse título executivo. E quando for pleiteada essa execução, passa o Estado juiz, passa o órgão competente do Poder Judiciário a praticar alguns atos que são atos com o uso da força, com o objetivo de que efetivamente seja cumprida a obrigação contida no título executivo, que é líquido, que é exigível e que é certo. Então, vejam, senhores, que aqui nós temos o conceito de execução. Para que haja a execução, é necessária a existência de um título executivo. Título executivo é um documento em que há a descrição de uma determinada obrigação, que há elementos que sejam capazes de trazer a certeza da existência dessa obrigação e que também seja uma obrigação líquida, isto é, se for uma obrigação por quantia, que haja o valor específico a ser pago. Se o título executivo judicial não contiver a liquidez,
nós já sabemos que antes do início da execução, teremos aquela fase de liquidação de sentença prevista nos artigos 509 a 512 do Código de Processo Civil. Vamos prosseguir. Então, nós vimos que execução é, na realidade, o procedimento, conjunto de atos processuais, através do qual o Estado juiz, o órgão competente do Poder Judiciário, utiliza-se dos instrumentos necessários para que a obrigação contida num título executivo seja efetivamente realizada. Se a obrigação contida no título executivo foi descumprida, isto é, não foi cumprida voluntariamente, haverá necessidade da execução. Para que haja execução, tem que existir um título executivo. Esse título executivo, ele pode ser judicial ou ele pode ser extrajudicial. Pode ser um dos títulos executivos previstos no artigo 515 do Código de Processo Civil, que são os títulos executivos judiciais, ou pode ser um título executivo que tenha sido produzido extrajudicialmente, como aqueles previstos no artigo 784 do Código de Processo Civil. O que é extremamente importante nesse momento da nossa exposição é que a execução estará sempre vinculada a um título executivo, seja ele judicial, seja ele extrajudicial. Imaginemos que eu estabeleça uma relação jurídica para com alguém e nós tenhamos entre nós obrigações e deveres recíprocos, mas nós não criamos um documento que se enquadrasse como título executivo extrajudicial. Se alguma dessas obrigações não for cumprida, como eu não tenho um título executivo extrajudicial, o que eu terei que fazer? Terei que propor uma ação de conhecimento para que haja um processo de conhecimento e no fim do processo de conhecimento eu tenha um título executivo judicial, para somente depois desse título executivo judicial não ser cumprido é que eu promoverei a execução. Agora, nós podemos, ao estabelecer relações jurídicas, ao realizar negócios jurídicos, já nos adiantarmos. Nós podemos e devemos instrumentalizar os nossos negócios jurídicos em documentos que se enquadrem numa das hipóteses do artigo 784 do Código de Processo Civil, que se enquadrem como título executivo extrajudicial. Para que isso, Denis? Porque se uma obrigação contida nesse título executivo extrajudicial não for cumprida, eu, em regra, poderei diretamente propor uma ação de execução, uma ação judicial de execução. Eu não vou precisar primeiro de uma ação de conhecimento para ter um título executivo judicial e depois ter a execução. Não, eu já tenho o título executivo extrajudicial, eu já tenho um documento que se enquadra no conceito de título executivo extrajudicial. E aí bastará com que eu proponha a ação de execução. Ganha-se bastante tempo, muitas vezes economiza-se muito dinheiro com essa prática de reduzir a termo os negócios jurídicos em documento que se enquadre como título executivo extrajudicial. É importante também nós dizermos, como nós já afirmávamos em slide anterior, é muito importante que nós fixemos o seguinte, pessoal. Execução de título executivo judicial, o procedimento de execução de um título executivo judicial, ele recebe um nome específico, que é o nome de
cumprimento de sentença. Então, cumprimento de sentença é o nome dado ao procedimento de execução de um título executivo judicial. Se os atos praticados pelo Estado juiz, pelo órgão do Poder Judiciário, para forçar o cumprimento de uma obrigação essa contida num título executivo judicial, isto é, num daqueles títulos previstos no artigo 515 do Código de Processo Civil, nós teremos um procedimento de cumprimento de sentença. Agora, se eu bato as portas do Poder Judiciário para que seja realizada a execução forçada do cumprimento de uma obrigação contida num título executivo extrajudicial, essa ação ela vai ter um nome específico, esse processo vai ter um nome específico, que vai ser ação de execução de título executivo extrajudicial, que vai dar origem a um processo de execução de título executivo extrajudicial. É importante que nós já saibamos, o objetivo por enquanto é diferenciar, mas é importante que nós já saibamos que para a execução de título executivo judicial, isto é, para o cumprimento de sentença, nós temos um procedimento específico fixado pelo Código de Processo Civil, que está lá nos artigos 513 a 538 do Código de Processo Civil. Já para a execução de título executivo extrajudicial, o procedimento é diferente. O procedimento para a execução de título executivo extrajudicial vai ocorrer na forma dos artigos 771 a 925 do Código de Processo Civil. O estudo da execução de título executivo extrajudicial será registrada numa aula específica. O que nós queremos e estamos introduzindo é a execução de título executivo judicial, é o cumprimento de sentença. E só passando os olhos, pessoal, quando nós falamos em títulos executivos judiciais, nós estamos nos referindo a um dos documentos contidos no artigo 515 do Código de Processo Civil, que já foi objeto de estudos por nós. Agora, quando nós estamos nos referindo a títulos executivos extrajudiciais, que, uma vez sendo líquidos, certos e exigíveis, se eles não forem cumpridos, darão origem à execução de título executivo extrajudicial, esses documentos estão previstos de forma não taxativa no artigo 784 do Código de Processo Civil, como os títulos de crédito, que são tópico específico de estudo do direito de empresa, do direito empresarial, confissão de dívida, né, escritura pública, outro documento público assinado pelo devedor, documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas instrumentais, entre outras várias espécies de documentos que se caracterizam como títulos executivos extrajudiciais. Prosseguindo, já sabemos então que se o título executivo é judicial, o que nós teremos será a execução de um título executivo judicial, que se chama cumprimento de sentença e tem o seu rito fixado nos artigos 513 a 538 do Código de Processo Civil. Agora, se o título executivo for extrajudicial, já sabemos que deverá ser proposta uma ação de execução de título executivo extrajudicial, que tem um rito próprio na forma dos artigos 771 a 925 do Código de Processo Civil. Instrumentos de sanção executiva. Então, nós vimos que a execução é um conjunto de atos em que o Estado juiz, em que um órgão do Poder Judiciário, o órgão competente, vai compelir, vai forçar
o devedor, o executado, a cumprir a obrigação que ele se encontra inadimplente. Bom, mas de que forma o Estado juiz pode exercer essa função? De que forma o Estado juiz pode alcançar esse seu objetivo de forçar o devedor a cumprir a obrigação contida num título executivo e que não foi cumprida dentro do prazo estabelecido no título executivo? Vejam quais são os instrumentos que podem ser utilizados pelo Estado juiz. O primeiro instrumento é a subrrogação. Na subrrogação, como nós já reduzimos aqui a termo, o Estado substitui o devedor no cumprimento da obrigação, através de atos como a apreensão de bens do devedor para o pagamento do devedor, a retirada de bens da posse do devedor para a entrega desse bem para o credor, ou o cumprimento de obrigação de fazer as expensas do devedor. Então, na subrrogação, o Estado ele passa a, entre aspas, ocupar o lugar do devedor, vai pegar os bens do devedor e com esses bens do devedor irá realizar a obrigação que foi inadimplida. Então, imaginamos uma obrigação por quantia certa, baseada num título executivo judicial. No cumprimento de sentença, se não havendo o cumprimento voluntário da obrigação de pagar a quantia, o que o Estado pode fazer? O Estado pode penhorar bens do devedor, isto é, pode apreender bens desse devedor, para que com esses bens possa ser cumprida a obrigação do devedor. Agora imaginemos que no título executivo haja uma obrigação de dar coisa. O que o Estado pode fazer? Ainda na subrrogação, utilizando-se da subrrogação, o Estado pode se apossar desse bem do devedor e entregar esse bem para o credor. É como se o Estado movimentasse, né, o corpo, o braço do devedor para que ele realize a sua obrigação. Agora, há um outro meio de sanção executiva. Há um outro instrumento que o Estado pode utilizar, que é a coerção, que é a ameaça de algo pior se a obrigação contida no título executivo não for cumprida. Então, reduzimos aqui a termo também na coerção. Na coerção, o que nós temos é que não há o cumprimento da obrigação pelo Estado em substituição ao devedor. O Estado não vai se apropriar do bem do devedor para entregá-lo ao credor. Mas o que o Estado irá realizar, o que o Estado irá praticar, são atos que vão impor ao devedor cumprir a sua obrigação, fixando, por exemplo, uma multa diária pelo não cumprimento de uma obrigação. Então vejam que o valor dessa multa diária, a obrigação de pagar essa multa, pode fazer com que o devedor seja estimulado a cumprir a obrigação que ele está inadimplente. O uso das trentes, né, dessas multas diárias pelo não cumprimento da obrigação que está sendo executada. Entre outros meios, como retenção de passaporte, que alguns órgãos do Poder Judiciário vêm permitindo, né, como forma de coerção, de impor ao executado que ele cumpra a sua obrigação. Então, o Estado vai atuar de forma a que a obrigação contida no título executivo seja cumprida, seja no cumprimento de sentença, seja na execução de título executivo extrajudicial, através da subrrogação ou através de atos de coerção. Na subrrogação, ele substitui o devedor. Na coerção, ele impõe, através de situações da ameaça da prática de situações mais graves do que o pagamento, vai estimular
o devedor a cumprir a sua obrigação. Espécies de execução. Então, nós já estudamos, e vamos só pular aqui de início, nós vamos pular as duas primeiras classificações e vamos para aquela que nós já sabemos. Nós temos a execução em relação ao título executivo. Se a execução for por título executivo judicial, isto é, se estiver baseada num dos instrumentos previstos no artigo 515 do Código de Processo Civil, nós teremos a execução por título executivo judicial, que recebe a denominação de cumprimento de sentença. Agora, se o título executivo se o título executivo executado for um título executivo extrajudicial, isto é, for um dos documentos previstos no artigo 784 do Código de Processo Civil, essa execução receberá o nome de execução por título executivo extrajudicial. Mas essa é a principal classificação. Mas há outras classificações. Há classificação em execução imediata e execução imediata. Qual é a diferença? Quando a execução ela é imediata, nós temos um processo exclusivo para que ocorra a execução desse título executivo não cumprido. Isto é, forma-se uma relação jurídica processual, forma-se um processo específico para que se dê cabo, para que se realize a execução desse título executivo. É o que acontece na execução de títulos executivos extrajudiciais. A execução é imediata. Por quê? Porque tem que ser proposta uma ação específica, que é a ação de execução de título executivo extrajudicial, e que vai dar origem a um processo específico de execução de título executivo extrajudicial. E nós temos também a execução imediata. Vejam, na execução imediata, nós já temos um processo, por exemplo, um processo que é de conhecimento. Fim do processo de conhecimento, nós temos o título executivo judicial. E como prosseguimento, se esse título executivo judicial não for voluntariamente cumprido, no mesmo processo, dar-se-á início a uma nova fase, a um incidente, chamado de incidente de cumprimento de sentença. Então, na execução imediata, nós temos uma ação, nós temos um processo específico para lidar com a execução de determinado título executivo. Já quando a execução é imediata, eu já tenho um processo, esse processo tem uma fase de conhecimento, pode ter uma fase de liquidação de sentença e terá depois uma fase de cumprimento de sentença. Tudo ocorre num mesmo processo, numa mesma relação jurídica processual, quando nós estamos nos referindo à execução imediata. Em regra, execução de título executivo judicial, o cumprimento de sentença, em regra, vai ser execução imediata. Exceções são as situações de sentença de laudo, ou sentença arbitral, situações de sentença estrangeira que tenha sido homologada pelo STJ, sentença penal condenatória, em que a execução vai ocorrer de forma imediata, através de ação específica. Fora essas hipóteses, se o que está sendo executado for título executivo judicial, é cumprimento de sentença. Trata-se de execução imediata. Execução específica. Chama-se de execução específica quando o objeto da execução, o objeto da obrigação que busca ser realizada de forma forçada pelo Estado em relação ao devedor,
quando for uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer, uma obrigação de entrega de coisa. Vejam que se no título executivo consta a obrigação de entregar um celular, modelo tal, marca tal, com tais e quais características, o que vai se buscar é a efetiva entrega desse bem ao credor. Se há uma obrigação de fazer, de pintar um quadro, por exemplo, vai se buscar sempre na execução que essa obrigação seja cumprida pelo devedor em relação ao credor. Isto é, a conversão dessa obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa só vai se transformar em obrigação por quantia certa, isto é, só vai ser transformada em obrigação de reparar perdas e danos se não for possível o cumprimento da execução específica, isto é, que os atos de execução gerem a entrega efetiva do bem para o credor ou a realização pelo devedor daquele ato, daquela obrigação de fazer em relação ao credor. Nós vamos estudar um pouco mais para frente os artigos 597 a 501, que tratam da execução específica. Então, nós temos aqui a classificação da execução imediata e imediata. Essa classificação está relacionada a se é formado ou não um novo processo para execução. Temos a execução específica, que só é aplicável para obrigação de fazer, obrigação de não fazer e para obrigação de entrega de coisa. E nós temos a classificação que leva em consideração a espécie de título, se ele é judicial ou se ele é extrajudicial. Princípios gerais da execução. Parte final dessa nossa aula vai ser o estudo dos princípios gerais da execução. Quando nós falamos em princípios, nós estamos falando em valores, nós estamos falando em grandes regras, em sentimentos, em valores que vão nos conduzir a um determinado caminho. Do ponto de vista jurídico, os princípios eles podem ser utilizados de lege ferenda, isto é, os princípios eles podem nortear a atuação do legislador, criando limites ao poder de legislar. Os princípios, do ponto de vista jurídico, podem ter função de interpretar, servir de instrumento para a interpretação de textos de lei, e também os princípios podem ter a chamada função normativa subsidiária, que vocês já estudaram lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, para suprir uma omissão legislativa, eu posso utilizar-me dos princípios gerais do direito para solucionar um determinado caso concreto. Quais são os princípios gerais que são aplicáveis à execução? E pouco interessa se essa execução é uma execução de título executivo judicial, leia-se cumprimento de sentença, ou se trata-se de execução de título executivo extrajudicial. Esses princípios gerais, em regra, são aplicáveis a todo o conjunto de execuções. Princípio da autonomia. Por esse princípio da autonomia, a execução ela vai ocorrer ou num processo específico, como ocorre na execução por título executivo extrajudicial, ou então, com base nesse princípio da autonomia, a execução vai ser realizada numa fase específica do processo, em um incidente específico no processo que já existe. Então, vejam que quando eu estou de posse de um título executivo extrajudicial e eu quero executá-lo, eu terei que promover uma ação própria, formando-se um processo específico para esse fim. Agora,
se o que eu tenho na mão é um título executivo judicial, via de regra, no próprio processo em que foi criado esse título executivo judicial, eu terei uma fase, que não é um novo processo, mas uma fase, um incidente processual denominado cumprimento de sentença. Princípio da patrimonialidade. Esse princípio determina que a execução, os atos do Estado juiz para obrigar o cumprimento de uma obrigação contida num título executivo que não foi obedecido, que não foi adimplido, esses atos vão incidir sobre o patrimônio do executado. Haverá, sim, nós verificaremos algumas exceções. Nós vamos estudar a fraude contra credores, vamos estudar a fraude de execução, em que esse princípio ele é flexibilizado. Mas o que nós temos em regra é o artigo 789 do Código de Processo Civil. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento das suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. E nós estudaremos alguns bens que são tidos como impenhoráveis, alguns bens do devedor, do executado, que não podem ser objeto de incidência da execução. Também temos, e aqui é uma forma de coerção, né? Uma forma de coerção impressa pelo Estado para o cumprimento da obrigação pelo devedor, nós temos na nossa Constituição a hipótese de prisão civil. Na Constituição, originalmente, nós temos a prisão civil pelo inadimplemento voluntário de alimento, de obrigação alimentícia, e temos também a hipótese de prisão civil do depositário infiel. Entretanto, em relação à prisão civil do depositário infiel, nós já temos a matéria sumulada pelo Supremo Tribunal Federal, a súmula vinculante número 25, que entende que o Pacto de San José da Costa Rica encontra-se inserido no sistema jurídico brasileiro como se fosse uma emenda constitucional. E esse Pacto de San José da Costa Rica não permite a prisão civil do depositário infiel. Então, hoje, em termos de prisão civil no direito brasileiro, o que nós temos é a prisão pelo inadimplemento de obrigação alimentícia decorrente de direito de família. Grande mensagem desse princípio da patrimonialidade: os bens do devedor respondem pelas suas dívidas, pelas suas obrigações. Princípio do exato adimplemento. Isto é, por esse princípio, o exequente, o credor, tem o direito de receber o mesmo produto, o mesmo resultado que ele receberia se a obrigação fosse cumprida pacificamente, voluntariamente pelo devedor. Assim como o devedor, ele tem o direito de cumprir a obrigação exatamente da mesma forma que ele cumpriria se esse cumprimento fosse voluntário. Isto é, o credor não pode, em regra, exigir a mais e o devedor não pode, em regra, pleitear, pagar ou cumprir menos. Quarto princípio, princípio da disponibilidade do processo pelo credor. O credor dá início a um processo de execução de título executivo extrajudicial ou dá início a um incidente de cumprimento de sentença. Vejam que ele, credor, pode a qualquer momento desistir dessa ação ou ele pode desistir desse incidente de cumprimento de sentença sem que haja necessidade da concordância do executado. É o que nós temos no artigo 775 do Código de Processo Civil. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva.
nós vamos verificar que esta regra do artigo 775, no sentido de que o credor, perdoe-me, pode desistir da execução independentemente da concordância do executado, nós vamos ver que há sim exceção, que é a situação em que já há o oferecimento de embargos à execução, como nós estudaremos em próximas aulas. Nós temos, então, os nossos dois últimos princípios. O princípio da utilidade. Vejam que o procedimento de execução, seja execução de título executivo judicial, cumprimento de sentença, seja a execução de título executivo extrajudicial, tem como objetivo pura e simplesmente não penalizar o devedor, não é castigar o devedor, mas é a prática de atos que sejam suficientes para que a obrigação seja cumprida. Não se justificando a prática pelo Estado juiz, pelo órgão do Poder Judiciário competente, de atos que não tragam nenhuma vantagem para o credor e só tragam prejuízos para o devedor. É o que consta, por exemplo, do artigo 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução sobre os bens penhorados, sobre esses bens que foram encontrados e penhorados, será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução, isto é, não vai conseguir pagar o crédito do credor. Então, para que eu vou penhorar aqueles bens? Só para castigar o devedor se aqueles bens não têm o valor mínimo necessário para fazer frente, pelo menos a uma parcela mínima que seja do crédito do credor, do exequente? Não. Essa é a mensagem do princípio da utilidade. E temos um sexto princípio da execução, que é o princípio da menor onerosidade. Isto é, quando houver várias formas do Estado juiz compelir o devedor a cumprir a sua obrigação contida no título executivo, cabe ao Estado juiz, cabe ao órgão do Poder Judiciário utilizar-se daquele instrumento que traga menos prejuízo ao devedor, que traga menor gravidade ao devedor. É a regrinha do artigo 805 do Código de Processo Civil. Quando, por vários meios, o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Então, se eu tenho duas formas de promover a execução, de compelir o executado a cumprir a sua obrigação, o instrumento 1 e o instrumento 2. E esse instrumento 2 vai trazer um maior prejuízo para o devedor. Por exemplo, ele não vai conseguir cumprir outras obrigações dele, né? Então, esta hipótese, esse instrumento 2, vai ser mais gravoso do que o instrumento 1 para fins da realização da execução. O que o juízo deverá fazer? Deverá utilizar o instrumento 1, que aqui no caso é o que traz uma menor onerosidade, o que traz uma menor gravidade, o que traz um menor prejuízo para o devedor. Então, nós temos esses 6 grandes princípios da execução, tanto no cumprimento de sentença, execução de título executivo judicial, quanto na execução de título executivo extrajudicial. Para ambas as espécies serão aplicados esses princípios. E o princípio da autonomia, lá o primeiro, é um princípio que vai variar se o título executivo em execução é judicial ou é extrajudicial. Nós renovaremos vários tópicos da aula de hoje nas nossas próximas aulas, que terão como objetivo específico o estudo do cumprimento de sentença, o estudo da execução de título executivo judicial. Este é o nosso foco de estudo a partir deste momento. Estudar o cumprimento de sentença, é estudar
a execução de título executivo judicial. O nosso objetivo é o estudo dos artigos 513 a 538 do Código de Processo Civil. Terminamos assim a nossa aula de hoje e ficamos à disposição para qualquer dúvida que surjam dos nossos alunos. Um grande abraço a todos.